da Coreia do Norte. Isso, moleque, é isso mesmo. Mesmo. Não, perfeito, perfeito. Show. Segunda coisa, já tá gravando a aula? Ainda não. Já sim, mestre. Tá sim. A Fernanda que colocou agora. Pô, tô aqui falando um monte de coisa aqui, ó, soltando um monte de spoiler. Nem sabia que tava gravando. Não, ela começou agora. Quando o Leandro entrou, ela botou. Beleza, então ouviram pouca coisa. Pessoal, vou me retirar Então, para não atrasar a aula do mestre. Leandrinho, Também. turma é toda sua. 01, permissão. Vai lá, vou deixar o mestre aí. Ó, minha continência Boa viagem. atual para você. Valeu. Valeu. Ih, tu tá aí fazendo o quê, Aprovado aqui. Amor, eu marco minha presença. Que isso, hein, caraca. Tadinho. Um abraço, beijo grande. Beijo. Valeu, galera. Boa aula. Valeu, obrigado, hein? Bom, vamos lá, queridos. Em primeiro lugar, me perdoem aí pelo atraso. Eu tive problemas aí com o meu computador que frequentemente me deixa na mão, mas consegui aqui rapidamente um outro equipamento. Eu até fechei aqui a minha câmera, desculpa aí a falta de educação na internet, mas eu fechei a câmera porque é um computador de capacidade um pouquinho menor, então vamos priorizar aí o que é informação, tá? Para fazermos o nosso material, tá? Dessa vez eu fiz uma lista com assuntos bem variados, correto? Mas seguindo aquela lógica de interpretar gráficos, aquela lógica de interpretar mapas, aquela ideia de interpretar também cartazes, panfletos, folhetos, fotografias, que são aí recursos extremamente utilizados pela nossa provinha da UERJ, correto? A banca quem faz aí o nosso curso, a nossa prova para os bombeiros, tá? Então vamos começar aqui, ó. Nós já temos uma questão que fala para a gente o seguinte: ameaça dos mísseis da Coreia do Norte. E aí você tem dois mapas sendo sinalizados para você, tá? E aí, quando você olha esses mapas, você vai observar que, em primeiro lugar, ele está mostrando a capacidade de alcance do míssil Nodong, tá? 1.300 quilômetros. Numa cor azul, o míssil Tapeldong-1, com alcance de até 10.000 quilômetros. E na cor vermelha, nós estamos vendo aí o míssil Tapeldong-2 com alcance de 10 a 15.000 quilômetros, correto? E aí você tem duas representações. E aí, querido, já vem uma primeira dica. Se ele está colocando dois mapas para você, você já imagina que há algum tipo de diferença entre esses dois mapas, correto? Queridos, eu acho que o som está ruim. Deixa eu dar uma melhorada aqui no som. Eu acredito que agora fique um pouquinho melhor o som. Eu dei uma fechada aqui na janela. Mas vamos lá. Então, se você tem dois mapas, você já imagina que há algum tipo de diferença, correto? É uma comparação. E aí, o que você está vendo? Você está vendo a área de ataque de cada um desses mísseis. Você está vendo aqui no mapa 1, certo? Uma situação onde eu tenho círculos mostrando o alcance de cada um desses mísseis, e o mapa 2 ele está mostrando no formato que parece uma onda. Qual o detalhe? O detalhe é o que vem escrito aqui no nosso texto, que ele fala para a gente o seguinte: os mapas acima, publicados em momentos distintos pela revista The Economist, representam o alcance calculado para os mísseis balísticos da Coreia do Norte. No mapa 1, de 3 de 5 de 2003, os mísseis não atingem plenamente o espaço continental dos Estados Unidos. O mapa 2, publicado alguns dias depois, corrige essa informação, revelando a efetiva vulnerabilidade de todo o território estadunidense
aqueles artefatos. A correção das informações do mapa 1 decorre da seguinte característica desse tipo de representação da superfície terrestre. Olha só, em primeiro lugar, você vai ver que o texto sinalizou para a gente que o mapa 1 é o mapa que está errado, correto? Então, o mapa 1 é aquele que traz uma informação distorcida. E ele está falando que o mapa 2 é aquele que verdadeiramente corrigiu aquela informação. E aí você tem que pensar o seguinte: as diferenças que nós estamos vendo entre o mapa 1 e o mapa 2 são diferenças relacionadas a quê? À distância, tá? Então você já sabe que é alguma questão relacionada à distância. E aqui você já tem um caminho bem interessante para responder. Por que você tem um caminho bem interessante para você responder? Em primeiro lugar, você tem o mapa mundi, bacana? E aí, quando você fala sobre o mapa mundi, você já lembra que mapas mundi são projeções cartográficas. A projeção cartográfica é um tipo de mapa que tem uma característica essencial. Ela tem algum tipo de informação distorcida. Há algum tipo de deformação nesse mapa. Por qual motivo? Nós estamos pegando o nosso planetinha, lembrando que o nosso planeta é uma esfera, então é uma superfície tridimensional, e ele está sendo transformado em um planisfério, ele está sendo transformado em um mapa, que é uma superfície com duas dimensões. A perda de uma das dimensões traz como consequência imediata algum tipo de deformação. Aí vem o nosso questionamento. Leandro, o que pode estar deformado? Em primeiro lugar, o tamanho dos locais, a nossa área. Em segundo lugar, a distância entre os locais. Em terceiro lugar, as formas de cada um desses lugares, correto? Pelo menos um desses elementos precisará estar distorcido, correto? Leandro, podem ter dois elementos distorcidos? Podem. Leandro, os três elementos podem estar distorcidos? Sim, não há problema algum. O que não vai acontecer numa projeção é a inexistência de deformações. Tudo bem? Então, olha só. Ele me deu aqui uma referência, tá? A referência de um mapa com informações incorretas. Aí, olha só, vamos às nossas possibilidades. Vamos começar pela letra D. Manipulações originadas da orientação ideológica. Veja bem, essa alternativa eu consigo eliminar por qual motivo? Porque eu não tenho aqui uma orientação ideológica apresentada. Ele não está aqui dizendo que é um mapa que traz uma ideologia socialista, ou um mapa que traz uma ideologia capitalista, um mapa que traz uma ideologia nacionalista, uma ideologia separatista. Essa informação não apareceu. Eu não posso falar nada sobre orientação ideológica, porque é uma informação que o mapa não me trouxe. Olha a letra C. Imprecisões decorrentes da tecnologia disponível. Essa aqui é uma alternativa completamente equivocada, porque nós devemos lembrar o quão avançada é hoje a ciência cartográfica. A quantidade de recursos que a cartografia tem disponível hoje que permitem a elaboração de mapas cada vez mais sofisticados. Então, não é uma questão tecnológica. Olha a letrinha C. Generalizações derivadas da simbologia gráfica. Olha só, o problema aqui foi a simbologia que ele utilizou? Não, até porque
as informações aqui elas não foram apresentadas por símbolos, elas foram apresentadas por variação de cores. Por tal motivo, nós chegamos ao nosso gabarito, letra A. Inclusive, ó, o Ronald já havia matado aí o gabarito dessa questão, porque eu consigo falar desse gabarito. Em primeiro lugar, porque ele me traz a ideia de existirem deformações. Em segundo lugar, ele fala que é o problema da projeção. E, em terceiro lugar, é a única informação que eu consigo extrair do mapa que me foi fornecido. Tudo bem? Então, olhem só, mais uma questão que nós fazemos que segue essa lógica. Eu tenho várias informações. O meu gabarito é marcado a partir da única informação que foi visível naquele mapa ou naquele elemento gráfico. Tudo bem? Fala para mim se ficou tudo certo. Se alguém está aí com dúvida. Tudo certo? Ó, tem dúvida, você pode escrever aqui. Se preferir, pode abrir o seu áudio e perguntar. Sintam-se em casa, tá bom? Tudo certinho? Beleza? Então, bora lá para a questãozinha 2, tá? Mais uma questão que vai utilizar uma referência de imagem, e nesse caso nós temos um panfleto, tá? Olhem só os detalhes desse panfleto. Qualquer que seja o tempo, precisamos caminhar juntos. Quando ele fala que precisam caminhar juntos, a ideia que ele quer trazer é uma ideia de união, correto? Aí eu vou colocar aqui para vocês, no nosso chat, um termo que vem sendo extremamente utilizado na mídia, extremamente utilizado pelas Nações Unidas para falar sobre caminhos para resolver problemas, que é o termo cooperação internacional. Esse termo vem sendo muito utilizado para você pensar em resolução de conflitos, muito utilizado para você pensar na resolução de questões comerciais, e ele também vem sendo muito utilizado para pensarmos em soluções ambientais, correto? A ideia de cooperação internacional é a ideia que os países devem estar dispostos a contribuir para resolver um determinado problema, correto? E a grande questão é que a cooperação internacional, ela exige o quê? Acordos. E aí vem um detalhe fundamental. Para você assinar um acordo, você está, obviamente, buscando algum tipo de benefício, e, ao mesmo tempo, um acordo somente será firmado se você estiver disposto a ceder alguma coisa. Eu vou te dar um exemplo muito recente. Na segunda-feira da semana passada, Israel e Hamas assinaram um acordo de cessar-fogo, correto? Então, os dois lados assinaram um acordo no qual estariam dando uma pausa, estão dando uma trégua nos ataques. Qual o detalhe? O acordo saiu porque, de alguma forma, os dois lados cederam. De um lado, Israel interrompe os bombardeios. Por outro lado, Hamas interrompe ações terroristas. De um lado, as tropas de Israel estão devolvendo prisioneiros palestinos e também corpos daqueles que perderam suas vidas. Por um outro lado, o Hamas está devolvendo pessoas que estavam sequestradas e também corpos daqueles que haviam sido executados. De um lado, Israel começa a negociar a devolução de determinados territórios, a devolução de bairros para que o Hamas estabeleça novamente ali a sua governança.
E, por um outro lado, o Hamas ele vai iniciar a entrega de armas para ser transformado em um partido político. O que você está vendo aqui? Operação. A ideia é que os dois lados estão dispostos a ceder para que ambos sejam, de alguma forma, privilegiados. Qual tem sido o problema? Os dois lados estão, de alguma forma, violando algumas regras do cessar-fogo. E isso coloca essa cooperação internacional em xeque, correto? Eu vou te dar um segundo exemplo de cooperação que a nossa prova da UERJ pode explorar. Mês que vem, teremos aqui no Brasil a COP30, a Conferência entre as Partes, a Conferência das Nações Unidas, para falar sobre meio ambiente. Uma das principais pautas da COP30 será exatamente o quê? Discutir a questão do Acordo de Paris, novas metas ambientais, correto? Então, a ideia é que o Acordo de Paris, que tem uma série aí de metas que devem ser cumpridas por cada um dos territórios, ele seja aí revisado, tá? Então, o Acordo de Paris vai ser revisado. E aí, uma das pautas dessa COP30 é justamente você falar sobre os países assumirem a sua responsabilidade diante da crise climática que acontece hoje. A ideia é que cada país entenda o quanto contribui para a crise, para que cada uma das nações possam atuar numa ideia de desacelerar, e aí eu vou escrever uma outra palavrinha, precisa estar no seu vocabulário, que é a palavrinha mitigar. Mitigar significa amenizar, significa reduzir, significa desacelerar. Então, é mais um exemplo de cooperação internacional. Países estão dispostos a assumirem compromissos ambientais, estão dispostos a reduzir a emissão de gases estufas, a ideia da descarbonização da economia. Aí você tem mais um termo que você precisa colocar no seu vocabulário. Inclusive, meus amores, é muito importante que você anote, vá registrando aí cada uma dessas palavras, porque são palavras que estão realmente aparecendo, tá? E dentro dessa lógica de você descarbonizar a economia, uma das principais pautas é a transição energética. Outro termo que você precisa saber, o que é a transição energética? É você diminuir a utilização de matrizes energéticas sujas, como petróleo, como carvão mineral, como gás natural, e você utilizar fontes que sejam consideradas limpas e renováveis, as chamadas matrizes energéticas sustentáveis, energia solar, os biocombustíveis, a biomassa, seriam alguns exemplos, correto? Então, olha só, os países precisam estar dispostos a investir. Isso gera custos. É uma ideia de cooperação. Os países precisam estar dispostos a investir na questão ambiental para você frear os efeitos dessa crise climática. Então, mais uma vez, é uma noção de cooperação internacional. Países dispostos a abrir mão de algumas coisas para contribuir para resolver um problema. Então, são países que, de alguma forma, estarão dispostos a abrir mão de uma parte do seu ritmo de crescimento econômico para garantir uma solução ambiental. Muitos países estão investindo, e aí mais um termo para você registrar, medidas compensatórias. Então, por exemplo, o cara está queimando petróleo, só que ele não consegue
Perfeito, Patrick. Crédito de carbono. É o exemplo que eu vou dar. Esse cara, ele queima petróleo. E ele hoje não consegue diminuir a emissão de petróleo. O que esse país faz? Ou ele mesmo refloresta áreas do seu território, ou ele vai investir nos chamados créditos de carbono. O que é o crédito de carbono, que hoje também é chamado de crédito ambiental? Países como, por exemplo, o Brasil, com áreas florestais imensas, possuem uma reserva muito grande de atmosfera que está sendo limpa pela própria floresta, correto? É a fotossíntese, tira CO2 da atmosfera, libera oxigênio. Como o Brasil tem um grande estoque de florestas que fazem essa renovação do ar, você vai observar que o Brasil ele pode vender esses excedentes no mercado financeiro. E aí o país ou as empresas que desejarem podem comprar esses créditos e apresentar às Nações Unidas como um mecanismo de compensação. Leandro, por que os países investem nisso? Por exemplo, quando você cumpre as suas metas ambientais, você tem mais acesso a créditos. No caso de empresas, quando você cumpre as metas ambientais, você pode ter uma redução de tarifas e tributos. No caso dos países, quando você cumpre as suas metas, você pode ter uma voz mais ativa dentro da ONU, tudo bem? Então, isso tudo é a medida compensatória. Olha só, o Caio falou sobre a questão da exploração de petróleo na margem equatorial. O IBAMA aprovou ontem, e aí eu vou trazer mais um termo. É um termo que foi a justificativa utilizada pelo governo, utilizada pela Petrobras, que é o termo soberania energética. O que é soberania energética? É você não depender de outros países para produzir energia. Aí você começa a ver o atrito entre o ambientalismo e a economia. Essa é a grande questão a ser resolvida. Equilibrar os interesses econômicos com as questões ambientais. O Brasil utiliza dois argumentos, tá? O primeiro argumento que o Brasil utiliza é justamente o fato de termos grande oferta de crédito de carbono. Então, o Brasil utiliza esse argumento. Nós temos vários créditos de carbono, então, como nós temos muitos créditos, vamos explorar essa margem. E, em segundo lugar, a Petrobras utiliza também como argumento o desenvolvimento da chamada gasolina verde, ou gasolina sustentável. O que é gasolina verde? É uma gasolina misturada com etanol, tá? Essa gasolina misturada com etanol, ela tem uma emissão considerada neutra. O volume de etanol que se mistura à gasolina, ele vai compensar a quantidade de gases que a gasolina lança na atmosfera. Por qual motivo? O etanol, ele devolve CO2. Por qual motivo? Fui lá, plantei cana-de-açúcar. Enquanto ela cresce, CO2 sendo sequestrado. Bacana? Quando eu queimo o etanol, uma parte é devolvida. A quantidade de CO2 sequestrado pelo crescimento da cana é maior que a quantidade de CO2 devolvida. Então, quando você mistura o álcool à gasolina, essa mistura faz a gasolina ser neutra. Inclusive, esse foi o motivo que levou o Brasil a ingressar na OPEP no início desse ano, a Organização dos Países Exportadores de Petróleo. O Brasil entra como um membro assistente. O Brasil ele não tem poder de voto, ele não toma decisões,
Mas o Brasil ele vai entrar como alguém que vai conduzir a transição energética na OPEP. Isso é muito importante porque o Brasil vai vender tecnologia, tá? Eu vou primeiro responder a pergunta que o Caio, o comentário do Caio, que está um pouquinho mais vinculado à minha última frase, que isso reafirma, obrigado aí pela informação, Caio, reafirma essa ideia da soberania energética. Tá? Eu dependo de petróleo para minha economia funcionar. Se uma das minhas reservas vai perder potencial, eu preciso de outra. Eu preciso manter, pelo menos, o quanto eu produzo de energia para que minha economia funcione bem. Então, essa pressão muito forte para que as margens do Rio Amazonas equatoriais pudessem ser exploradas estão ligadas a isso. Detalhe, é um petróleo de qualidade bem alta. É um petróleo que muito se assemelha ao petróleo da Venezuela, até porque a formação geológica é muito semelhante. E aí abre uma perspectiva bem grande de mercados, tá? O Cauã, ele pergunta o seguinte: alguns países podem adotar como barreiras sanitárias o cumprimento dessa compensação? Sim, já fazem. Alguns países já estabelecem, países como Noruega, como a Dinamarca, como o Canadá, alguns países da Europa Central, a Alemanha, se não me engano, também já faz isso. É um tipo de barreira comercial. Eu não compro produto de países que não cumprem suas metas ambientais. Essa pode ser uma tendência para as próximas décadas. Cada vez mais os países colocarem nas suas regras comerciais o cumprimento das metas ambientalistas, tá? E exatamente isso. O chinês investe ativamente em energia sustentável. E é claro, é um jogo. A gente tem que entender que a diplomacia, a geopolítica é um jogo onde ninguém é bonzinho. A gente tem que ter isso em mente, ninguém é bonzinho. A China, quando investe, o Brasil, quando investe, os países, quando investem em energias sustentáveis, não é uma preocupação efetiva com o meio ambiente. Não, não é isso. Há sempre uma grande gama de interesses. Por que o chinês hoje ele investe tanto em energia sustentável? Porque o chinês ele encontrou um novo mercado e onde ele vem avançando com muita força. E um mercado que era saturado até então, o mercado de automóveis. A questão dos carros elétricos. E o carro elétrico, ele só faz sentido se você fizer a transição energética. Porque se você não fizer a transição energética, ao invés de queimar petróleo no posto, vai queimar no motor do carro, desculpem, você vai queimar o petróleo na refinaria, né, na termoelétrica. Então, para você ter uma frota de carros movida a eletricidade, você precisa de transição energética. Por isso que o chinês investe tão pesado. Foi questão no nosso concurso, tá, de bombeiros, uma questão falando sobre a BID, a ideia de ser uma empresa vertical. O que significa ser uma empresa vertical? Ela controla todas as etapas da fabricação do produto. Diferente da Tesla, que é uma empresa horizontal, ela vai distribuir a cadeia de produção para outras montadoras. Por exemplo, a maior vendedora de bateria dos carros elétricos para a Tesla é a própria BYD. Então, assim, a Tesla ela não quer produzir bateria, ela prefere comprar. Na lógica de mercado da Tesla, é mais eficiente. A BYD é um outro modelo de empresa. A BYD ela controla todas as etapas do processo para criar monopólios. Ficou bacana até aqui? Professor,
Boa noite. Boa noite. Explica aí isso que o senhor acabou de falar sobre verticalização. De que forma? Ele cria várias empresas e é tipo isso? Não. Isso até pode acontecer, tudo bem? Mas no caso da BYD, ela não sai criando empresas. Eu vou te dar o exemplo da Tesla, que vai facilitar a minha vida. Então, por exemplo, a Tesla. A Tesla, ela investe no desenvolvimento tecnológico do carro, correto? Mas, por exemplo, o carro da Tesla, ele tem componentes que são fornecidos por várias empresas, correto? Então, por exemplo, você tem as empresas que vão fornecer a lataria, as empresas que vão fornecer os chips, as empresas que vão fornecer as telas que são utilizadas no controle do carro. Então, por exemplo, a tela do carro pode ser, sei lá, da Samsung, tá? Então, você tem inúmeras empresas que fornecem componentes, são as chamadas empresas intermediárias. A Tesla faz a montagem do carro com a tecnologia que ela desenvolve. No caso da BYD, é diferente, porque a BYD é responsável por todos os componentes do carro. Quem produz os faróis é a BYD. Quem produz o motor é a BYD. Quem produz os eletrônicos é a BYD. Quem produz a bateria de lítio é a BYD. Então, são duas empresas com estratégias bem diferentes. No caso da BYD, é o que você chama de empresa vertical, porque ela controla toda a cadeia de produção em seus carros. A única peça que a BYD compra de outras empresas são os pneus, cara. A exceção dos pneus, a BYD produz tudo. Já a Tesla tem uma outra estratégia. A Tesla, ela vai investir no desenvolvimento da tecnologia dos carros e as peças que o carro necessita, ela vai comprar de empresas que são especializadas em cada um dos segmentos. Bem? Perfeito, professor. Obrigado. Nada, tamo junto. Olha só, o Caio fez aqui uma pergunta bem interessante, né? Se é uma ideia de Taylorismo e Fordismo na empresa vertical. Você vai observar, de certa forma, a ideia da empresa controlar toda a cadeia de produção, tá? Então, quando você pega uma empresa controlando toda a cadeia de produção, você tem uma relação que é um pouquinho mais rigorosa, menos flexível, que aí você associa um pouquinho mais ao Fordismo. Quando você pega a estratégia da Tesla, né, de fragmentar a cadeia produtiva, de terceirizar, é uma produção mais vinculada ao toyotismo, tá? Toma cuidado, porque quando a gente fala assim, a transição do Fordismo para o toyotismo, ou pós-Fordismo, não estamos falando que o Fordismo acabou. Nós estamos falando que o Fordismo não é mais o modelo principal. A BYD, ela, claro, é uma empresa moderna, de estratégias pós-fordistas, de produção no mundo inteiro, como ela vai abrir a fábrica aqui no Brasil, aquela coisa toda, tá? Só que ela mantém algumas condições fordistas, dentre elas, essa verticalização. Tudo bem? O Cauã falando a cadeia de transporte e distribuição tem a mesma importância, com certeza, já foi questãozinha na prova da UERJ, tá? É você entender que tão importante quanto produzir é a logística, tá? Não é só a cadeia de produção, é como você vai levar esse produto até outros países. E hoje o chinês tenta fazer isso com a chamada nova Rota da Seda. O projeto chinês de investir bilhões em montagem de infraestrutura é justamente ter um controle logístico maior
criar novas rotas para o escoamento da sua produção. Então, além de controlar a produção, ela quer também controlar o escoamento daquilo que ela produz. E aí você vê como é uma audaciosa estratégia do governo chinês. Ficou tranquilo até aqui? Então vamos olhar aqui a nossa questãozinha, depois aí dessa grande volta que nós fizemos, mas uma volta muito importante. E ele fala o seguinte: o cartaz acima foi utilizado como instrumento de propaganda do Plano Marshall, principal iniciativa dos Estados Unidos para a construção, para a reconstrução dos países aliados após a Segunda Guerra Mundial. Opa, se é após a Segunda Guerra Mundial, você já sabe, é Guerra Fria. É um contexto de bipolaridade, correto? Considerando a imagem em seu contexto histórico, um objetivo do governo estadunidense ao implementar esse plano. Em outras palavras, porque os americanos quiseram ou investiram tanto, tá, nessa questão do plano Marshall. E a galera tá aí no gabarito, gosta disso, ó. Júlia, Camila, Juliana, Rui, Ronald, todo mundo acertando. Cara, é isso. Eu tenho certeza que você falou, poxa, professor, se ele está falando de contextos de Guerra Fria, se ele está falando de mundo bipolar, eu tenho que buscar uma alternativa que fale sobre o elemento geopolítico e ideológico. Aí vamos lá, estatizar o setor industrial continental. Isso aí não é uma questão de ser keynesiano ou neoliberal. Não é a lógica que o cartaz nos mostra. Letra B. Estabelecer o mercado comum europeu? Não. Até porque o mercado comum europeu, ele, na verdade, ele era uma resposta ao Plano Marshall. Era uma tentativa de evitar que a Europa ficasse tão dependente dos Estados Unidos. Letra D. Preservar o interesse colonial metropolitano. Você falar, né, nesse contexto é completamente errado, porque o pós-Guerra Fria pós-Guerra Mundial, início da Guerra Fria, é um contexto de descolonização. Então não era uma ideia de preservar o interesse colonial, era uma ideia de descolonização. E mais do que isso, é você pensar que ele está falando sobre Europa. E Europa, né, não é a questão colonial, é a questão da metrópole. Por isso que o nosso gabarito, a letra C, quando ele fala sobre o consolidar o bloco geopolítico ocidental. Em outras palavras, a letra B não pode ser, Caio, por qual motivo? Porque a criação do bloco europeu era uma tentativa da Europa de juntar e tentar, de alguma forma, não ficar tão dependente dos Estados Unidos. O que os americanos tentavam fazer aqui era justamente tornar essa Europa Ocidental a sua zona de influência. Sobretudo, porque os Estados Unidos viram os soviéticos se expandir pelo leste da Europa. E aí não é à toa que nós falamos da cortina de ferro. A cortina de ferro era justamente o limite entre países alinhados aos Estados Unidos, países alinhados à União Soviética no leste da Europa. O símbolo dessa divisão foi o Muro de Berlim. Ficou bacana essa questão? Maravilha. Vamos então aqui, ó, para uma próxima questão, tá? Um outro assunto aí que a nossa banca da UERJ, ela gosta muito de trabalhar. Ela gosta muito de falar sobre migrações, políticas migratórias na Europa, sobretudo o fortalecimento das políticas anti-imigração. Eu acho muito importante vocês acompanharem aí com muito cuidado
é a questão da política migratória portuguesa, tá? Como os portugueses estão adotando uma política mais rigorosa, isso afeta sobretudo brasileiros, os problemas que isso pode gerar, inclusive para a própria economia portuguesa. Então vamos lá. Em 31 de agosto de 2015, a chanceler federal alemã Angela Merkel proferiu a emblemática frase que virou o slogan de sua política migratória: "Nós vamos conseguir". Em 4 de setembro de 2015, a crise de refugiados bateu com força à porta da Alemanha, quando Merkel permitiu a entrada no país de milhares de imigrantes retidos na Hungria. No total, a Alemanha recebeu quase 1 milhão de refugiados em 2015. Nesse último ano, os ânimos no país vêm oscilando entre uma cultura de boas-vindas e rejeição. A popularidade de Merkel caiu e os principais partidos aliados do seu governo se distanciaram agora da política de refugiados adotada pela líder, tá? Então, olha só. Você tem aqui, mais uma vez, um gráfico mostrando a mortalidade na Alemanha, número de pessoas que morreram e número de pessoas que nasceram, tá? Mortalidade e natalidade, tá? Ele está dando as duas informações. Então, você está vendo aqui, ó, o número de pessoas mortas recuando, um número de nascimentos aumentando. Aí ele fala, considerando a análise dos dados do gráfico, uma razão para a política migratória adotada pela chanceler alemã. Olha só, essa aqui é uma pergunta, algo a ser até um pouquinho batido, tá? Na nossa provinha da UERJ. É você pensar o seguinte, na Europa, sobretudo, a ideia de você estar recebendo estrangeiros e, sobretudo, refugiados é você recompor a sua população em idade de trabalho, correto? Perfeito, Ronald, letra C. É você recuperar, é você recompor sua população ativa. A grande questão é o seguinte, exatamente isso, Rafael, a ideia é exatamente essa. Uma população envelhecendo, tá? Uma taxa de reposição que, apesar de ter aumentado um pouquinho no final, ainda é muito baixa. Você ainda tem mais pessoas morrendo do que nascendo. Então, você fala de uma população que envelhece e você precisa recompor mão de obra. E detalhe, essa recomposição se dá, sobretudo, naquelas tarefas que o europeu ele não deseja realizar. Então, por exemplo, o cara que é nativo da Europa, ele não quer trabalhar como babysitter. Ele não quer trabalhar no comércio mais popular. Ele não quer trabalhar no shopping sempre. Até porque ele tem um nível de escolaridade alta e busca empregos na fábrica, empregos em serviços mais sofisticados. Então, quem vai preencher essas vagas é o estrangeiro, tudo bem? Então, o estrangeiro ele vai ocupar aquelas vagas que o europeu trata, né, como um emprego indesejável, correto? Então, quais são as questões batidas sobre isso? Os chineses estão incentivando a natalidade. Qual a ideia chinesa? É repor a sua mão de obra, já que a população está envelhecendo. Manter uma grande quantidade de pessoas em idade de trabalhar. Porque na Europa o cara precisa receber o estrangeiro, porque ele precisa desse trabalhador. Leandro, porque a política do Trump é incoerente com a realidade americana? Até a próxima questão que nós vamos fazer, ela é incoerente, queridos, porque ele está
fazendo essa política de repatriamento, expulsando os migrantes e tudo mais, só que alguns setores, perfeito, subempregos, exatamente isso. Alguns setores, tá, eles dependem da mão de obra estrangeira. E esses setores estão colapsando. Destaque para a agricultura, que está hoje vivendo uma crise. Construção civil é o setor mais impactado. A ideia do peão de obra, que hoje é muito escasso nos Estados Unidos, porque quem trabalhava nessa função era o estrangeiro, correto? O Cauã, ele traz aí uma discussão que é muito importante, que é o crescimento da extrema-direita, tá? É a chamada extrema-direita xenofóbica, é o nacionalismo xenofóbico. Aí, olha só, isso aqui a UERJ já cobrou também. Xenofobia é ódio, perfeito, o Japão está seguindo essa mesma lógica, que é incoerente, porque o Japão é envelhecido e vem fortalecendo a entrada a restrição da entrada de estrangeiros. É também um país que brevemente terá colapso em alguns setores econômicos e provavelmente na construção civil, tá? Então, olha só, xenofobia, ódio em relação ao estrangeiro, a presença do estrangeiro, a cultura, a língua, a religião, correto? Então, um sentimento. Isso é algo que existe há muito tempo. Essas pessoas começaram a compartilhar ideias. E aí surgiu a ideologia, que é o nacionalismo xenofóbico. Então, o nacionalismo xenofóbico é uma ideologia, correto? E essa ideologia, ela vai chegar à ideia partidária. E aí surgem os chamados partidos nacionalistas, que fazem parte dessa extrema-direita. Leandro, por que é uma extrema-direita? É uma extrema-direita porque eles estão radicalizando em muita coisa, Juliana. Cai em muito. A UERJ, ela tem inúmeras questões que ela vai discutir essa incoerência entre essas políticas de um nacionalismo xenofóbico, tá? Essas políticas antimigratórias e a composição demográfica do próprio país, porque são países que dependem do estrangeiro para trabalhar, e esses países estão adotando políticas anti-imigração. E essa política anti-imigração, ela vem dessa extrema-direita nacionalista. E por que ela é chamada de extrema-direita? Porque ela está radicalizando alguns valores da direita. A gente tem que tomar muito cuidado, porque existe uma diferença entre a direita e a extrema-direita. Então, por exemplo, a direita, ela fala muito sobre a manutenção de valores tradicionais da sociedade. E veja bem, não há problema algum. Vou te dar um exemplo. Eu defendo que em festa junina toque apenas músicas de festa junina. Eu sou contrário à ideia de tocar funk ou música eletrônica na festa junina. Isso é uma questão conservadora. Você está defendendo ali a preservação de uma tradição. Não há problema algum. O problema é quando você radicaliza isso e você começa a atacar o funk, quando você começa a falar que funk não é cultura, quando você começa a falar que aqueles que seguem o funk não podem estar no seu país, isso é uma radicalização de ideias, tudo bem? Então você tem a questão da direita, que é o conservar as tradições da sociedade, e aí tem um valor de patriotismo, de amor pelo seu país, e a extrema-direita, ela radicaliza. Ela radicaliza porque isso se torna um ódio, se torna uma agressão.
se torna uma privação de direitos. Pessoas estão tendo seus direitos humanos negados diante dessas políticas. Percebeu? Gabriel, nacionalismo. Porque o nacionalismo, ele fala sobre esse conservadorismo. Tá? É porque o que você falou não está errado. Tá? Mas o termo utilizado é nacionalismo xenofóbico. Tá? Beleza? Então, é só mesmo uma questão de terminologia, mas o que você pensou é corretinho. Ficou tranquilo? Bacana? Juliana, conseguiu entender como isso aparece na prova? Perfeito, Caio. Patriotismo é amor pelos meus, nacionalismo é ódio pelos outros. Isso já foi, inclusive, uma questão da UERJ. Quando você fala eu amo a natureza do meu país, é um valor patriótico. Quando eu falo que eu não quero que sirvam um prato de origem russa no meu país, por exemplo, estrogonofe, como aconteceu aqui no Brasil em alguns restaurantes, isso já é um nacionalismo. Daí já é um ódio pela cultura estrangeira. Tudo bem? Exatamente, Emily. Se você pegar os EQs desse ano da UERJ, essa temática ela foi muito presente. A UERJ é muito antenada. A UERJ é uma prova que está trazendo essas discussões contemporâneas. A UERJ, cara, é uma prova que não faz questão alguma, de esconder as suas posições de proteção a minorias, de enfrentamento a ideias da extrema-direita, tá? Exato. Isso daí, Camila, é muito importante. Tem que saber qual é a posição da UERJ, tá? E você fazer a prova sabendo qual a posição. Não sei o pensamento de vocês. Particularmente, eu prefiro uma prova que deixe isso claro para mim. Eu acho que é mais fácil eu estudar. Mesmo que você fale, poxa, Leandro, mas eu não concordo com as posições da UERJ. Zero problemas, tá? Desde que você conheça a posição da UERJ e faça a prova seguindo as posições da UERJ. É muito melhor do que você fazer uma prova onde você não sabe qual a posição que a banca assume, tá? Eu vou aqui passar para a próxima questão, que ela segue o mesmo caminho. Olha o que ela está falando, empregos mais comuns dos imigrantes nos Estados Unidos. Olha como, em 2013, olha como o imigrante trabalha. Trabalhadores agrícolas, zeladores, construção civil, enfermeiro, cuidador, embaladores, motoristas de caminhão, caixa de mercado, cozinheiro, balconista, empregados domésticos, professores, desenvolvedores de software e açougueiros. Olha só, desenvolvedores de software, cor vermelha, eu não estou conseguindo ver aqui no mapa. Então, pelo jeito, nem aparece. Então, você vai ver que, em geral, as profissões que o imigrante desenvolve, exatamente isso, Juliana. Exatamente isso. É saber onde está pisando, estudar e passar. E aí, nesse nosso trabalho que estamos fazendo, ele está esmiuçando exatamente esses valores da prova da UERJ, para você fazer a prova sabendo. Então, vamos lá. Eu vou te dar um exemplo muito simples. Cai uma questão falando sobre Israel e Palestina, correto? Como caiu na última prova dos bombeiros. A posição da UERJ é muito clara. A UERJ defende a criação de um Estado palestino. A UERJ entende
que as ações do Estado de Israel representam um massacre contra o povo palestino. No primeiro exame de qualificação da UERJ esse ano, tinha uma questão falando que as ações do Estado de Israel na faixa de Gaza estavam forçando o deslocamento da população, mostrando isso como uma questão humanitária. Então, olha só a posição da prova da UERJ, entendeu? Então, você tem que fazer a prova da UERJ sabendo que a abordagem que a UERJ vai fazer é uma abordagem defendendo a existência do Estado palestino. Claro que defender a criação da Palestina não tem nada a ver com apoiar o Hamas. É bem diferente, tá? Até porque terrorismo é algo que jamais devemos apoiar independentemente do contexto. Então, assim, quando você faz a prova sabendo isso, vou te dar um outro exemplo, foi até a nossa última questão. A UERJ vai defender reforma agrária. A UERJ questiona a concentração fundiária, tá? A UERJ, ela vai defender que a maneira como as terras estão distribuídas no Brasil representa uma distorção histórica e que essas terras que estão paradas, elas precisam ser redistribuídas. É uma questão da Constituição, que é a função social da terra. E aí, a função social da terra, ela diz que a terra tem que estar produzindo. E se o cara tem uma terra e ele não produz na terra, essa terra precisa ser redistribuída. Tudo bem? Então, a grande questão aqui, queridos, é o seguinte: a gente vai estar preparado para a banca que for. Hoje a banca é da UERJ, a gente está aqui, ó, amassando na UERJ, tá? Pode ser a banca que for. No FO positivo, você vai aprender a fazer a prova dessa banca, entendeu? Esse que é o importante. Esse que é o importante. Ó, era FGV. Quando veio o ERJ, nós mudamos toda a plataforma, nos ajustamos ao ERJ e vocês viram o resultado. Então, assim, a questão da banca, não se preocupem, tá? A gente está aqui amassando na prova da UERJ, porque é a nossa banca. Por algum motivo mudar, e for a banca que for, a gente vai amassar do mesmo jeito, tá? Esse que é a nossa ideia central. Então, assim, façam a prova da UERJ sabendo como ela pensa. E aí, voltando, né, aqui a nossa questão, ele está mostrando taxa de desemprego nos Estados Unidos, entre 2% e até acima de 7%, tá? E aí vem a pergunta: o atual presidente norte-americano, na época dessa questão também era o Trump o presidente, tá? Defende uma política migratória que, segundo ele, irá reduzir os patamares de desemprego no país. Considerando as informações dos mapas e as características socioeconômicas dessa nação, existe fundamento para avaliar a eficácia dessa política como? Vamos lá, alta. Cara, eu jamais colocaria na UERJ uma resposta que fala que uma política de embarreamento de estrangeiros é eficiente. Percebeu? Jamais falaria. Mas, além disso, não faz sentido, porque o estrangeiro ele não está competindo com o americano por postos de trabalho, tá? Ele está falando assim, ó, o percentual significativo de ociosidade nas unidades industriais. Veja bem, eu não sei se isso existe pelos mapas, eu não posso fazer essa afirmação pelos dados que ele me deu. Olha a letra B, baixa. Bacana, pode ser. Dado o índice inexpressivo de estrangeiros nas populações regionais. Só, ele não me falou, tá, a relação entre estrangeiros e nativos em cada região.
Eu não tenho esse dado, eu não posso responder. Olha a letra D, elevada, eu já parei de ler, porque eu já sei que a UERJ jamais colocaria uma política anti-imigração como correta. E a letra C, que é o nosso gabarito, reduzida, dado o nível baixo de qualificação das ocupações dos não nacionais. Essa é uma informação que eu tenho. Eu consigo marcar C porque o primeiro mapa ele me mostrou isso, que a maior parte das atividades que o estrangeiro trabalha exigem pouca qualificação. Conseguiram enxergar? Estou vendo aí que a galera foi nascer. Perfeito. Olha só, queridos. Eu sei que eu já extrapolei aqui um pouquinho meu tempo. Vamos fazer a última, que aí a gente fecha o material. 5 questões feitas. Claro que posso. A letra B, Rui, ele fala que é um índice inexpressivo de estrangeiros nas populações regionais. Olha só, eu não tenho esse dado. O mapa, ele não me fala se a quantidade de estrangeiros é muito expressiva ou inexpressiva. Eu não tenho essa informação. Eu não posso marcar algo que a questão não me forneceu a partir do momento que ela fala a partir dos mapas que foram dados. Tudo bem, Rui? Perfeito, Lucas. A fuga de cérebros fala justamente daquele cara, exato, Índia é o caso mais comum, de altíssima qualificação, e aí esse cara, ele acaba se deslocando para países centrais e trabalha em grandes corporações. Esse cara, ele é bem recebido. Esse cara, ele dificilmente passará pelas questões que o migrante passa, porque ele é o tipo de trabalhador que o país quer. Bacana? Então, vamos fazer aqui a saideira? Vamos aqui para a nossa saideira. Tem que ter a saideira sempre. Inclusive, ó, patrimônio, tá? Foi classificado como patrimônio imaterial da cidade do Rio de Janeiro. Pedir a saideira. Então, vamos lá. Eu tenho aqui uma imagem mostrando o velório das 19 vítimas. E ele fala, em abril de 96, 19 camponeses sem terras foram mortos pela polícia militar no episódio que ficou mundialmente conhecido como Massacre de Eldorado de Carajás, ocorrido no sudeste do Pará. Os participantes do MST fazem uma caminhada até a cidade de Belém, quando foram impedidos pela polícia de prosseguir. Mais de 150 policiais foram destacados para interromper a caminhada, o que levou a uma ação repressiva extremamente violenta. 10 poceiros foram assassinados em maio de 2017, durante uma ação policial de reintegração de posse em um acampamento na Fazenda Santa Lúcia, no Pará, segundo as informações da Pastoral da Terra. A reintegração foi realizada pelas polícias civil e militar do Estado. Como indicam os episódios retratados nas reportagens, os conflitos pela posse de terras no Brasil persistem. Persistem. Essa palavrinha-chave, persistência, é algo que continua. Aí ele fala, esses conflitos são decorrentes do seguinte processo. Então, é um processo que persiste, que continua no Brasil. Letra A, desqualificação do trabalhador rural. Até é algo que persiste, correto? Continua existindo. Mas essas questões, esses ataques, foram motivados pelo fato do cara ser desqualificado? Não, está fora. Encarecimento de insumos agrícolas. Encarecimento é algo de mudança, não de persistência. Letra C, reformulação na lei. Se foi uma reformulação, é uma mudança, não uma persistência. Por isso que o gabarito é letra D, conforme a Emily já havia falado, o Gabriel também, o Ronald também.
Caio, Juliana, todo mundo indo na D, falando inclusive isso, né? Muito D, né? Persistência, concentração de terras. Essa também é uma questão batidíssima da UERJ, tá? Qual o maior problema fundiário? Terras concentradas. Muito batida essa questão, é importante que saiba. E aí você vê uma questão que a UERJ, de alguma forma, está defendendo uma reforma agrária. Tudo bem? Meus amores, ficou alguma dúvida? Tudo certinho? Mestre, Fala comigo. já que finalizou a aula, posso fazer uma pergunta? Na Claro, questão pode. 4, como que foi esse processo no caso de barrar a imigração? Qual era o objetivo? Era por causa dos imigrantes estarem ocupando os espaços de quem estava dentro do país? Isso que eu queria entender. Então, é, o discurso do Trump era o mesmo discurso que ele faz hoje. O discurso de Uhum, que muitos estrangeiros representam desemprego alto e, junto a isso, custos do governo para manter esses estrangeiros. É o mesmo discurso que é o discurso xenofóbico. É uma uhum. ideia de aversão à presença do estrangeiro. E no seu primeiro mandato, assim como nesse segundo, ele tem esse discurso anti-imigração. Inclusive, nesse segundo mandato, ele traz esse discurso de uma forma mais acalorada. Mas toma cuidado, tá? Porque, assim, os americanos extraditarem, isso daí não é uma novidade. O Biden fez isso, o Barack Obama fez isso. A diferença é que o Trump faz isso uma propaganda política. Tudo bem? Entendi. E no caso, só para deixar anotado aqui, que eu sempre esqueço, na entrada do Trump, ele foi de que ano? Começou com 2013? Isso que eu fiquei na dúvida quando eu li essa questão. Pô, peraí, me dá só um minutinho. Você agora me pegou, Rui, mas eu vejo isso aqui, ó. É o primeiro governo Trump. Deixa eu ver aqui, ó. Peraí, vamos ver. Ah, 2017, tá? 2017. Por isso que ele até coloca aqui um dado de 2017, ó. Primeiro mandato do Trump de 17 a 21. Ah, entendi. É, porque eu vi o mapa 2003, eu fiquei nessa dúvida. Eu falei, pô, será que ele tá falando antes do mandato dele ou depois, ou durante desse acontecimento? Depois de ter colocado esse negócio. Mas agora eu entendi, faz sentido. Beleza. E o segundo governo, só para te dar a data certinha, Acho começou que em foi início. 2025. Ah, sim. 2025, tá? Tá, Então, agradeço, ficou professor. tranquilo agora? Ficou, anotei tudo aqui. Beleza. Show. Bom, gente, obrigado aí pelas mensagens, sempre muito carinhosas, é sempre bom ver essas mensagens. Não, não vou secar time nenhum, não, cara. Eu vou dormir. E tá maluco. Eu, hein? Tá secando time. O Botafoguense tem que ficar, ó, quietinho, senão a gente tem que ficar quietinho. O nosso Ancelotti tá do Shopee, tá dando muito certo. Tem que ficar quietinho, né? Gente, muito obrigado pela ótima noite. Um abração imenso para cada um de vocês. Todo sucesso no mundo sempre. Até a nossa próxima aula. Aquele abraço para vocês. Valeu, galera!